Eu quero ler dois textos. O primeiro, Provérbios 26, 2. Depois nós vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Provérbios 26, 2 diz assim: como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa, sem motivo, não virá. 2 Coríntios capítulo 5, se você puder acompanhe o texto, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, também um texto que tem a ver com aquilo que nós vamos falar nesta noite. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, velha criatura é. O que está aí na tua Bíblia? Nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Eu li na King James e na NVI, é também uma versão maravilhosa. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Digam amém. Por gentileza, curva a sua cabeça. Espírito Santo, é com temor e tremor que eu estou neste altar da Lifehouse, Orlando, debaixo da autoridade do teu servo, Léo Fusaro. E não vim aqui, Senhor, falar o que quero, o que penso, uma nova teologia, mas eu vim aqui, Senhor, ser arauto, ser porta-voz daquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que tenho carregado, por onde tenho passado. E que esta palavra alcance o devido lugar, pois ela é a tua palavra. Ela é a palavra inerrante, ela é absoluta por si e fala aos corações que têm fome e sede. Se houver algum nível de resistência a nível espiritual, algum nível de fortaleza, sejam fortalezas humanas, fortalezas da área de qualquer situação que se opõe à revelação da tua palavra, nós denunciamos agora diante do Senhor, porque a tua palavra ela é luz que dissipa as trevas. A tua palavra é como um martelo que quebra uma pedra dura. É a tua palavra que é como espada afiada de dois gumes, que vai até juntas e medulas, que é apta para trazer entendimento, discernimento, o que o homem está pensando. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, e por isso que a tua palavra seja celebrada nesta noite. E há de ser que toda honra, toda glória, todo louvor, nós tributamos ao Senhor, Yahvé, Adonai Elohim, para sempre. Se você crê nisto, diga amém. Amém. Se você for lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, está lá na bio, Descomplicando Batalha Espiritual. É um assunto muito complexo, é um assunto que muita gente confunde testemunho pessoal como regra da batalha. E com isso, quantos seminários, quantas conferências do tema foram criando um misticismo e uma visão um tanto quanto equivocada sobre batalha espiritual à luz da Bíblia. Experiências pessoais, cada um vai ter no seu campo de território, no seu campo de vida com Deus, sua profissão de fé, sua vida, sua devoção. Cada um tem o seu nível de batalha. Mas o nosso modelo de batalha espiritual é Jesus. A questão não é desprezar o tema, mas é acerca de Cristo. Como Cristo lidou com batalhas nos seus dias? Como é que Jesus lidou com as questões territoriais, as questões religiosas, que eram espíritos que trabalhavam por detrás de tudo aquilo que se levantava contra o reino dos céus, que era chegado aos homens por meio de Jesus. E dentro desse contexto sobre batalha espiritual, uma das celeumas, das interrogações que as pessoas sempre vão ter quanto batalha
é a famigerada fala sobre maldição. Pastor Léo, um dia eu estava numa conferência no Brasil, dando uma palestra, ministrando, e uma jovem, terminando a conferência, ela veio no intervalo e me perguntou: Pastor Miqueias, o senhor acredita na maldição hereditária? E eu olhei para ela, para aquela jovem, e em frações de segundo o Espírito Santo me deu um start para responder a pergunta, afirmando, à luz da Bíblia, para tentar quebrar aquela redoma na mente dela. E eu disse para ela: eu acredito na bênção hereditária. Ela: não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou perguntando se o senhor acredita na maldição hereditária. Eu disse: que o Espírito Santo te faça entender que eu creio na bênção hereditária. Então se tornou muito mais fácil, cultura aprendida, porque é aceitar e a pessoa viver debaixo daquela sentença. Então é mais fácil dizer que isso é uma sina, é um karma, isso é da família, o pai era assim, o tio era assim. Mas o que a Bíblia diz acerca de tudo isso? Salomão, na sua sabedoria, declara que se não houver a causa, não tem como você emitir o efeito, não tem como. Tem que haver uma causa. E qual é a causa? E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que a causa Jesus a tomou. Estávamos destituídos da glória eterna. Havia um escrito de dívida contra nós. Jesus levou sobre si. E para a turma da batalha, que crê mais na maldição do que na bênção, eles não conseguem compreender. Eles não conseguem entender o que é o Cristo que se tabernaculou entre nós, o que está escrito em Romanos 5,12, que ele se fez maldito. O justo se fez maldito. E a partir da justificação nele, o verso 17 de Romanos 5 diz que ele nos chamou e nele fomos reconciliados para reinar em vida. E eu pude ver naquela menina que ela queria uma resposta, porque a cena se repetia já na terceira geração. Ela cresce ouvindo um testemunho do seu avô, vem para sua mãe e está vivenciando a maldição. Efésios 1,4 diz o quê? Que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que diante dele ministrássemos em amor. O Deus na sua presciência, ou seja, num tempo eterno, num tempo em que não se pode contar cronologicamente, um tempo em que não existíamos no físico, mas dentro dessa presciência desse Deus, que cria o fim desde o início, ele é antes de todas as coisas. Ele cria os céus para a sua habitação. Esse Deus nos elegeu nele. E não há como compreender a partir de Jesus que alguém veio a este mundo para pagar boleto do seu pai. Para pagar o bill, é bill? Do tataravô. Não há como, pela luz do Evangelho e pela graça de Deus, alguém está em tempo presente tendo que pagar uma fatura vencida por um derramamento de sangue, por uma obra de entidade, por pactos que foram feitos pelos nossos antepassados. Por quê, pastor? Porque 1 João 3,8 diz que quem peca é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Essa parte eu amo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Mas de onde então vem essa visão que perturba a nossa mente? O convívio cristão, a vida saudável em comunidade, que tenta suprimir graça salvadora e colocar em nós o efeito de fazer, de desligar, ponto de contato, ver demônio, tudo é um karma, é uma sina. Aí nós vamos para Êxodo capítulo 20, a partir do verso 4. De onde surge essa visão sobre maldição, que Deus, Yahvé, visitará com maldição a geração dos pais aos filhos,
a terceira e até a quarta geração. Por que é que Deus falou? Qual foi o contexto? O contexto, Deus está tratando um povo de dura cerviz. Um povo que se levanta contra a autoridade que Deus estabelece, Moisés, e automaticamente se revolta contra Deus. Na travessia do Sinai, indo à terra prometida, é um povo que não consegue ser grato pelos feitos que Deus está fazendo. Deus abre o mar vermelho, eles passam a pés enxutos. 3 dias depois, diante de uma sede, diante de um poço, Êxodo 15, águas amargas, eles vão conspirar contra Moisés, vão maldizer o ministério de Moisés, maldizer a Deus. Então Deus conhece o coração desse povo. E na travessia do Sinai, eles vão ter nações que vão cooptar, nações que adoram deuses pagãos. Eles vão ter que enfrentar nações que fazem de Baal poste ídolo, Dagon, Baal-zebub. Eles vão ter e enfrentar um nível de adoração pagã que, na verdade, eram adorações a demônios, a principados e potestades. Então, Deus estabelece como ordenança e vai dizer: se vocês voltarem após mim e se curvarem para adorar imagens feitas por mãos de homens, eu, o Senhor, visitarei a geração dos pais aos filhos, a terceira e a quarta geração. As pessoas trazem isso para o dia de hoje. Não. Porque o mesmo Deus que está estabelecendo uma ordenança, em Deuteronômio, capítulo 7, se puder pôr na tela os textos que eu vou citando, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, é o mesmo Deus. O Deus da antiga aliança, o Deus do Antigo Testamento, mas o Deus de toda boa graça. E olha o que Deus está dizendo para a geração nascida no deserto. Que ele tem uma bênção. Ele tem o quê? Uma bênção. Que alcançará até 1000 gerações. Glória a Deus. O mesmo Deus que trata com um nível de povo. Um povo que se revolta, um povo que não tem princípio, um povo com uma mente escravizada, que não quer libertação. Então Deus tem que levar este povo a esse nível. É o mesmo Deus que a geração nascida do deserto, Deus vai dizer assim, ó: se vocês me honrarem, se vocês amarem as minhas ordenanças, eu tenho uma bênção que alcançará até 1000 gerações. Se de um lado a maldição alcança a terceira e até a quarta gerações, a quarta geração, qual é a longevidade? A maldição ou a bênção? A bênção. Você está aqui? Quanto tempo leva para ser formada uma geração na Bíblia? 40 anos. A cada 40 anos se levanta uma geração. Qual o tempo para se fechar o ciclo de uma geração? 70 a 80 anos. Eu tenho profetizado, se Jesus não voltar, nós vamos vivenciar essa bênção da longevidade. Nós vamos ver os filhos dos nossos filhos como flechas polidas, sendo enviados a lugares que nós não conseguiremos ir, os nossos filhos irão. Amém, ô glória? Você crê nisso ou não? Não tem essa que a cena vai se repetir, que o diabo vai envergonhar. Meu irmão, Deus precisa de pelo menos um que se coloque na posição. Deus precisa de pelo menos um que declare que o Senhor é Deus sobre a sua vida. Não tem essa que o diabo está ganhando terreno. Você pode estar lidando com uma guerra diante dos teus olhos que não foi a que você pediu. Você pode estar vivenciando com pessoas que você estima, que você ama, que tem lhe roubado o sono, a atitude, o comportamento. Ei, por causa da tua fé, por causa do teu posicionamento, o céu está blindando. Há uma proteção de Deus, há um comando de Deus, há um controle de Deus sobre quem você é e aonde Ele tem te plantado. Com isso, a gente olha para a genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, nós vamos ver ciclos de genealogia. A cada ciclo, 14 gerações. E Jesus, o Cristo encarnado, o Cristo que vai se tabernacular, ele vem de uma geração que não tem uma limpeza cromossômica, não tem um DNA legal. Quem faz parte do tronco familiar da genealogia de Jesus tem uma tal de Raabe. Pastor, quem é essa missionária? Negociava, era uma negociante. Fazia caridade, comércio. Tem uma Ruth.
essa Ruth, ela descende de uma geração amaldiçoada. A legitimidade que está sobre Ruth é maldição. É tão forte que o próprio Deus disse a Moisés: os filhos de Moabe não entrarão na minha congregação. Eles são malditos. Eles descendem da relação ilícita das filhas de Ló para com seu pai. Embebeda um pai no afã de preservar a geração, fruto de relação ilícita, de incesto das filhas com o pai. Nascem Moabe e Amon, povos que não tiveram descendência, povos que não tiveram legitimidade de terra, foram marcados pela maldição. Ruth descende e está na genealogia de Jesus. E o Davi, hein? Pô, Davi é segundo o coração de Deus. Davi é o cara. Sim. Mas cobiçou a mulher que não era sua, cara. O cara arrumou um problema para a sua geração. A espada de juízo entrou dentro da sua geração. Deus consolidou, dizendo que o reino dele não seria exterminado. Mas esse cara pagou um preço por atitudes, por precipitações, por omissões. E por que é que Jesus vai descender dessa genealogia? Porque Romanos, capítulo 5, versículo 20, é algo que a gente precisa pôr em prática diante das pessoas que perderam a graça de viver, perderam a alegria de viver. Pessoas que estão sendo pisoteadas pelo dardo inflamado da culpa. Satanás está prendendo no espaço e no tempo por uma situação fatídica, por um erro cometido, por um deslize, por uma situação, por uma atitude, por uma decisão. E debaixo da religiosidade construída, as pessoas olham para a fé, olham para a vida, para o futuro, e o que vem sobre elas é a marca do passado. E Romanos 5:20, a parte B diz algo tremendo. Por isso Jesus descende dessa galera toda. Diz que Romanos 5:20b diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vim dizer nessa noite não algo que você não saiba, mas eu vim como arauto, como profeta, para te fazer lembrar. Não sei o nível da batalha, mas eu vim te dizer que a bênção é maior do que qualquer maldição. A bênção sempre foi e será maior. Oh glória! É maior. A bênção é maior. Meu Deus. A bênção é maior. O diabo pode vir, usar pessoas, passado, situação, mas a justificação não está nas obras que eu e você podemos fazer, nos nossos erros e acertos. A justificação está no sacrifício de Jesus. É o poder do sangue de Jesus. É o poder do sangue que pagou a dívida impagável. Você pode dizer isso para 3 pessoas? Está tudo pago. Não, pastor, eu tenho que fazer uma regressão, eu tenho que fazer um mapeamento espiritual, eu tenho que fazer, pastor, uma grande renúncia. Eu já fiz tudo isso, tá? Testemunho de libertação. Pastor, se eu tenho que passar 3 dias, não que isso seja errado, entenda. Que liberta é a palavra. Na medida que você decide viver o que Deus tem para a sua vida, não tem capeta, não há passado, não há sistema opressor, religioso, não há nenhuma situação nociva contra a tua fé que vai perdurar, Ei, em nome de Jesus, eu vim dizer para alguém aqui hoje, que a palavra de Deus é a tua bússola, você não se perde, ô glória. Aleluia. Ok. Mas por que a cena se repete, pastor? Porque o pai viveu assim e o filho está se repetindo assim, a filha. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com alguém que eu amo, que me arremeteu ao passado de um fulano, de um parente. Está repetindo aqui. Por quê? 2
Coríntios 5,17 foi o segundo texto que nós lemos. O que diz 2 Coríntios 5,17? Eis que aquele que está em quem? Aquele que está. Pronome demonstrativo, aquele. Não existe preterido. Não existe preferido. Existe aquele que decide viver o que a palavra está dizendo acerca dele. O Deus de toda boa graça que te deu a vida não olhou o CPF, o sobrenome de onde você seria plantado. Você está aqui? Agora, pelo propósito da boa graça de Deus, você começa a compreender por que é que Deus te deu esse sobrenome. Por que é que você nasceu dentro desse núcleo familiar? Por que é que você teve que passar por tanto? Tudo há um propósito. Escute isso. Se aquele ou aquele que está, o verbo é estar. O que é o verbo estar? Permanecer. Não é flertar, não é visitar, é estar, morar, residir. Em quem? Na rocha. É o que Jesus disse para Pedro, você é uma pedrinha. Eu sou a rocha, eu vou edificar. Não tem passado, Pedrão. Não tem limitações humanas. Quem faz a diferença é a rocha. Você é uma lasca de mim, mas se estiver em mim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, eis que se aquele que está em Cristo é nova criatura. Pastor, como assim? Eu estou no mesmo corpo, lidando com as mesmas pessoas no meu trabalho. Eu estou lidando com os mesmos parentes. Pelo menos os parentes poderiam ir para uma outra galáxia. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Que nova criatura é essa? Uma mudança de entendimento. Uma virada de chave. Que só o poder do Evangelho muda a nossa consciência. Quem rouba, não rouba mais. Quem maldizia, não vai maldizer. Você está aqui? E as pessoas começam a olhar a nível de comportamento e dizer, não vai durar um mês. Passa um mês. Não vai durar 6 meses. Mas é a nova vida em Cristo. Na pessoa do Deus Espírito Santo que está conosco, que vai nos convencer. Jesus, dando testemunho da pessoa do Espírito Santo, disse que quando ele viria, ele não falaria de si mesmo, mas ele iria nos encaminhar em toda a verdade. Jesus disse aos seus discípulos, João 14, e Jesus vai dizer que o Espírito Santo iria convencer o homem de quê? Daquilo que o homem não consegue se libertar, se desprender. É o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Spurgeon tem uma fala muito linda, que graça de Deus te torna responsável. E os religiosos vão de 8 a 80 quando ouvem a graça de Deus e faz da liberdade libertinagem. E vão de um extremo ao outro. O ponto de equilíbrio é a rocha, é Cristo, é Jesus. Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele e para ele são algumas coisas. E por que é que você está preso nesse passado, se tudo que diz respeito a você tem a ver com Cristo? Por que é que você não levanta a sua cabeça para encarar a vida como ela é, entendendo que o mais difícil Jesus já fez? Pastor, mas estão dizendo no Face, no Instagram, no Twitter, estão dizendo tanta coisa. A Bíblia já se antecipou e você precisa decidir a quem você vai ouvir, a quem você vai escutar. Oh meu Deus, tem alguém que recebe essa palavra? Meu pastor, Leandro Silva, desse tamanho, pastor. São Gonçalo. Conhece ele? Pregou lá. Estou falando. Está tudo em casa. Meu pastor. Pastor de 4.000 ovelhas. Desse tamanho. Quando abre a boca, parece um terremoto. Liderança formada.
pai por excelência, casou 2 filhas no altar. Uma delas é pastora de jovem do meu filho, casada com o Janderson. Casaram no altar. Felicidade para um pai. Casamento que é referência. Não existe casamento perfeito. Eu sou casado, aleluia. O que existe é casamento vitorioso. Aí eu te faço uma pergunta. Olhando para a vida do meu pastor, pastor Léo, a gente sempre tem esse start. O pai era pastor, veio de uma família nobre, e não foi assim. Eu estou contando um testemunho, que isso é comum na nossa igreja, testemunho do nosso pastor. Ele morava com a mãe, com o seu pai, no quintal de família. Coisa boa é morar no quintal de família, aleluia. Lá no Brasil, mesmo quintal, tio, tia. Você chega com compra, tem que esconder, você tem que presente, você vê se chega de madrugada, né? Coisa boa é morar perto de família, é um negócio lindo. E toda sexta-feira o seu pai chegava. Naquela fatídica sexta-feira, meu pastor, aos 9 anos de idade, seu pai aponta no portão central da vila, aleluia, do quintal. Papai! E o tio bêbado disse, ô seu burro, você não está vendo que ele não é teu pai? Olha a tua cor e a cor dele. Meu pastor, indefeso, disse, não, ele é meu pai. O pai trouxe minha bala, meu doce. E aquilo ficou martelando a mente do meu pastor. Até que, de tanto perturbar a sua avó materna, a sua avó então disse, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, o homem que era casado com a sua mãe, ela apareceu grávida de você e ele disse, você sabe que eu não posso ter filho? E sua mãe, sendo pressionada, confessou que havia traído ele. Você nunca foi filho desse que te chama de pai, que te deu o nome, que te registrou, do outro que foi embora com vergonha do bairro. Seu pai era o patrão da sua mãe. Eu quero ver. E viu seu suposto pai de longe, de costa, porque a mãe havia recebido uma grana para deixar isso quieto, porque ele tinha uma família. Então, como pode alguém, fruto de adultério, ter uma família? Como é que pode alguém, fruto de um pecado, se tornar líder de 4.000 pessoas? Alguém que tem todas as prerrogativas para ser um avesso à família, a tudo que é construído de princípio. Alguém que pode passar um tempo da vida dizendo assim, eu não pedi para nascer, que Deus é esse? Porque isso tomou conta do seu coração. Juventude, adolescência, drogas, prostituição, até que o poder do evangelho entrou. Não existe causa perdida. Existe poder de decisão. Eu quero, não sei como. Se eu olhar para de onde eu vim, impossível, mas eu quero. Tudo é possível. Tudo é possível. Ao que crê. Não queira resolver situações que já estão pré-estabelecidas. Mas creia que o Deus de toda boa graça é especialista em transformar dor em força, vergonha em testemunho. Aí você pega o pastor Leandro, amado por família, discipula a família. Eu estou debaixo da autoridade dele. Minha casa está debaixo. Mas como? Se eu nunca passei o que esse cara passou, eu nasci num lar cristão, eu fui consagrado no altar. Porque no reino de Deus ninguém vai ficar de fora. E uma das respostas, pastor Léo, pastor Alexandre, meu amigo, está no Salmo 68, versos 5 e 6. Salmo 68, versos 5 e 6. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus do seu santo monte, o Deus que está sentado no alto e sublime trono, que nos gerou nele antes de você conhecer a sua biologia, antes de você conhecer o seu pedigree, o Pai das luzes te chamou. Então essa história de regredir, de voltar para quebrar, não, olha para Jesus, ele já quebrou. Olha para o teu irmão mais velho, ele já quebrou.
É um poder de fé, de ação. Eu quero. Então o Espírito Santo entra em ação e começa a restaurar. E se te faltou parâmetro dentro do contexto social humano, virá o parâmetro do reino, porque o reino é família. Deus é pai, Jesus de unigênito se tornou primogênito. É seu irmão mais velho que te apresenta a família. E o Espírito Santo vai colocando tudo no seu devido lugar. Versículo 6. Faz o descedentado, solitário, o que não conheceu sua prole, o que foi jogado na latinha de lixo, o que foi colocado na caixa de sapato, o que foi colocado na casa de alguém, e quando alguém abriu era uma criança indefesa, o que foi quase fruto de aborto, o que foi fruto de pecado, ele faz deste homem habitar em família. O que ele está dizendo? Ele vai fazer quem nunca recebeu um abraço, eu te amo, uma referência de amor, para dar. Aí você olha para o meu pastor, como é que pode? Como é que não sei? Evangelho. Reino de Deus. A manifestação da graça salvadora. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Não aprendeu na escola aqui, aprende aqui. O Espírito Santo vai revelar. E vai curar. Aí você começa a entender que feridas se tornam o quê? Te habilitam a ser referência para curar outros. Deixa eu te dizer algo, isso é batalha. A área que você é afrontado, a área que você sofre, e você precisa ressignificar pela palavra em Cristo, esta será a área que o Senhor vai te levantar como autoridade para curar outros. Já parou para pensar? Que você tem uma demanda na sua vida, uma pendência, seja qual for, de âmbito emocional, não importa. E geralmente é assim. O Espírito Santo joga pessoas para ver em você uma referência, pede você para orar, quer conversar com você. Eu quero abrir um pouco a minha vida. Aí a pessoa começa a falar da vida dela. Aí você fala assim, sou eu. Já parou para pensar? As pessoas falam e viu em você uma capacidade de ouvi-las para curar, só que elas estão dizendo que você está vivendo ou já viveu. Você fala assim, meu Deus, por quê? Porque mundo espiritual é nível de crescimento. Na medida da tua entrega, a tua fé vai amadurecendo. E você é curado para curar outros. A libertação te alcança para que você liberte outros. Mas o Senhor está dizendo que ninguém vai ficar de fora. A palavra maldição no hebraico, halá, é maldito, juízo. No grego, anátema, juízo. Jesus pegou tudo isso, que é antigo, que estabelece como ordenança, e falou assim: é a partir de mim. A bênção que alcança 1000 gerações é a partir de mim. O diabo, sabendo disso, e eu falo no meu livro, Deus te ama tanto, 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 que te apresentou um inimigo e disse, ele já está derrotado. Eu sei que a Lifehouse é uma igreja bíblica, então, mas você deve conhecer alguém que tudo é diabo. Você deve conhecer alguém na cidade aí que tudo é demônio. Foi feito um trabalho na cachoeira. No Brasil tem essas, meu Deus, né? Essas pornografias proféticas. Foi feito um trabalho. O que o diabo está fazendo não é problema meu e seu. O que o diabo está arquitetando não é problema da igreja. Não é problema nosso. Porque são dois reinos que se opõem. Reino das trevas. Você é do reino da luz. Você pode dizer isso para esse crente, diga assim, o que o inimigo está fazendo não é problema nosso. Fala assim, fale mais de Jesus, porque ele é o Senhor do reino. Está falando mais do diabo? Você não sabe que o diabo te odeia? Por que ele te odeia? Isaías 14 diz que o ápice do plano de rebelião dele era ser semelhante ao Altíssimo.
Ele não queria apenas demover Yahvé do trono, ele queria colocar o seu tronozinho caído acima do trono do Altíssimo e ser semelhante. Deus não deu essa glória a ele, embora o criou belo e perfeito. Mas ele não se contenta com a glória, com a posição. Esse é um segredo para você líder, para você homem de Deus, linha de frente. O dia que você não se contentar com aquilo que Deus tem feito na sua vida, você pode criar uma batalha espiritual. Achar que você ainda pode mais, ou achar que o teu tempo aqui numa área acabou e você precisa ir. Cuidado! E Deus cria do improvável, eu e você, e diz assim: ele queria ser semelhante a mim, não deu para ele. Eu vou dar um nó nele agora, eu vou criar da argila, e da argila eu vou fazer imagem e semelhança. Da argila, do barro, do improvável. Oh, meu Deus. Então diga para quem está ao seu lado: nunca mais você vai querer desistir. Nunca mais você vai flertar em voltar atrás. Porque Deus viu em você a capacidade de reproduzir e manifestar os valores do reino de Deus na terra. Terminando. A hora passa rápido aqui. Mateus capítulo 12, versos 43 ao 45. Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45. Jesus está ensinando os seus discípulos sobre quem é a geração dos escribas, dos sacerdotes, do povo. Aí Jesus vai fazer um mapeamento espiritual na sua explanação, e aqui ele nos mostra sobre espíritos geracionais, aqueles que visitam gerações. Se tem uma bênção que é maior que a famigerada da maldição, o inimigo é sabedor e nisso ele trabalha para brecar, não é a sua vida, mas a vida dos seus filhos. O que ele não conseguiu em você, e ele sabe que você está fundamentado, ele vai tentar persuadir a vida dos nossos filhos. Por quê? Para comprometer a geração dos nossos filhos, deixa na tela, por favor, e a geração que os nossos filhos vão gerar. Os filhos dos nossos filhos. Você está aqui? Sim. Aí olha o que Jesus está dizendo. Isso é um ataque sobre as gerações. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos. No texto original, segundo o céu, aonde anjos e demônios travam batalha, procurando descanso, como não encontra, versículo 44, diz: voltarei para a casa de onde saí, chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Aí, 45, então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. O que Jesus estava dizendo? Na obra da regeneração que o Espírito Santo produz na vida do homem, na nossa profissão de fé, quando a gente confessa, estamos religados em Cristo, reconciliados em Cristo. Então a casa passa a ser, a casa espiritual, nossa vida, adornada, cuidada, varrido, o lixo, a cura, a libertação se manifesta processualmente, de glória em glória. Então, se houver uma ruptura de uma vida com Deus para viver as obras da carne, Gálatas 5, a partir do verso 18, obras da carne. É o acesso que o mundo das trevas quer, porque eles não podem governar o planeta Terra. Quem governa o planeta Terra é o homem. Isso é uma lei de Deus. Mas o inimigo se utiliza das obras da carne. Quando o pecado dá lugar à iniquidade. O que é a diferença de pecado e iniquidade? Pecado está ligado à nossa humanidade, à queda do homem. Iniquidade é quando o modus operandi de vida se torna cultura, viver no pecado. É nesse espaço que espíritos geracionais, demônios que trabalham para interceptar a bênção da geração, entram numa geração. O que estava nos lugares áridos, e de tempo em tempo visitava uma data, uma situação, uma área, o inimigo quer que você trema e diz: vai se repetir de novo. Quem disse?
não pode se repetir. Por que não pode se repetir? Porque tem um homem de Deus nessa casa, tem uma mulher de Deus nessa casa, que está na torre de vigília dizendo, aqui não vai se repetir. Pode estar vagando nos ares, pode ter perdido a boquinha que era aqui na geração. É assim que o inimigo trabalha. Eu regi na vida do pai, eu regi na vida do avô, nós envelhecemos. O espírito geracional não envelhece. E eles trabalham como? Demarcando o território. Porque sabe o poder de cada geração. A cada geração, a bênção vai aumentando. Você está aqui? E eu termino falando de José. É poder de decidir. José nasce numa família que o pai tem 4 mulheres. Ele só teve uma. Poder de decidir. Porque maldição se torna cultura aprendida. Um dia seu irmão Rubem, primogênito, deitou-se com uma das mulheres do pai. Foi para a cama do pai com a mulher do pai. Isso foi tão grave que lá na distribuição das bênçãos, lá na frente, foi-lhe tirado a bênção da primogenitura pelo pai, que guardou de forma omissa e passiva, não o corrigiu a tempo, e levou essa sequela para o túmulo, para o leito de morte, melhor dizendo. Esse mesmo espírito um dia visitou José na casa de Potifar, para ir para a cama com a mulher do seu senhor, da sua autoridade. O mesmo espírito. Foi a mesma visitação. As cenas se repetem, pastor. Sim, é o modus operandi do diabo. Agora, entre a cena se repetir e o poder de decisão que está em você, o que vai prevalecer é o poder de decisão que está em você. O que José faz? Aqui? Não, eu vi isso acontecendo. Eu vi isso acontecer com Rubem e a Bila, mulher do meu pai, mulher da autoridade. Eu não vou para a cama com a mulher da autoridade. Comigo não, vai para a prisão, eu amargo a prisão. Mas não vai se repetir. É atitude, é praticidade, é vida com Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é argumento, não é jargão, está amarrado. Tem gente que está dizendo que está amarrado e a vida está. Por quê? Porque o poder de decidir, Cristo já fez por mim. A bênção é nele, é por ele, é dele. Ela é hereditária a partir dele. Então eu me aproprio dessa bênção para reinar em vida. Irmãos, é reinar em vida. O que é reinar em vida? É o poder de decidir. Obras da carne não podem governar minha vida. Espíritos territoriais, geracionais. Ah, pastor, Orlando é cemitério disso. Nada vai para frente. O quê? Você chegou, meu filho. É isso aí. Glória a Deus. O quê? Não. E esse part-time? Até com esse part-time aqui não dá dinheiro. O que mais? As outras? Esse trabalho aqui, esse freelance não dá dinheiro. Você tem que abrir a boca e dizer, não dava, eu cheguei, vai dar dinheiro. Não dava, eu tenho compromisso com o altar, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Irmãos, a bênção te acompanha. É isso aí. Você está aqui? Simeão e Levi, irmãos mais velhos de José, mataram uma cidade inteira de homens que haviam circuncidados, numa situação de tratado de uma virgindade da Diná, irmã deles. E Jacó, no fio de bigode, amarrou essa palavra com Siquém. Eles quebraram o pacto. Foram lá e mataram a fio de espada, roubaram o despojo. Anos depois, José tem todos eles diante dele. José poderia mandar matar. José disse não. José fez assentá-los à mesa. Os nossos maiores algozes, os nossos maiores causadores de dores na alma, pessoas, seres humanos. É tão forte o poder da bênção que vai chegar um tempo em que Deus te dará a oportunidade para assentá-los à mesa. E você ter a porção para cada um. Você crê nisso? Um dia um menino me ligou desesperado, pastor. Ele disse assim, pastor, foi revelado. Uma profeta revelou que meu nome foi parar na boca do sapo. Pensa numa raiva. Eu falei assim, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Eu falei, tu é de qual igreja? Eu sou da Central, pastor. Eu falei, você frequenta o centro de treinamento bíblico? Ainda não. Eu falei, por isso. Eu tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Conta ruim, pastor, conta.
Falei, a ruim é que o sapo, se não morreu, já está para morrer seco. E a boa? Você vai viver. Porque sobre Israel de Deus não vale encantamento. Que nessa noite o Espírito Santo mude o seu jeito de pensar. E que você caminhe na visão do que Cristo estabeleceu. E não do que os religiosos de plantão estão dizendo. Eu declaro sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida o que está escrito na palavra. Eis que se aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Você pode estar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso terminar essa minha fala orando por você, ligando esse tempo diante de Deus, porque uma coisa é o espírito de possessão, né? Como se lidar com o espírito de possessão demoníaca? É como usar um remédio para dor na hora. Mas a origem, ela tem que ser estudada. É a raiz do problema. É a palavra trabalha, a palavra liberta. Então, se você entendeu que a sua vida está debaixo da graça, você foi chamado para reinar em vida, vamos ligar isso aqui na palavra? Começa hoje um tempo de descortinar da parte de Deus sobre a sua vida. Nenhum espírito de obra do engano dominará a sua vida. E você vai viver o que a palavra está dizendo. Você crê nisso? Você concorda com essa palavra? Então, enquanto a minha irmã vai estar louvando, eu quero orar por você. Seja você quem for, está visitando ou é daqui. Vamos orar juntos. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Sai do teu lugar, eu quero orar por você neste altar. Aleluia.